A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Futuro da notícia. O uso da IA no jornalismo. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Júlia Stanislau e começa agora mais um programa Universidade 93,7. Eu sou Bárbara Bigas e também estarei com vocês nesta manhã. Bom dia! Você com certeza tem lido e ouvido muitas notícias sobre os avanços de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. O que você talvez não saiba é que essas tecnologias estão mudando também a forma como as próprias notícias que você consome são feitas. Nos jornais, nas TVs e nas rádios, a inteligência artificial chegou com tudo. Mas será que nós estamos prontos para um mundo em que robôs produzem notícias? E quais são as consequências disso para quem cria e para quem consome notícias? O assunto do debate de hoje da Rádio USP é o papel da IA no jornalismo e o que isso significa para o futuro das notícias. Para isso, dividimos o debate em 3 programas. No primeiro programa, que você vai ouvir agora, nossos convidados vão discutir as inovações trazidas pela inteligência artificial e qual é a percepção dos leitores sobre o uso da IA no jornalismo. No segundo programa, a discussão é sobre como as redações estão implementando a inteligência artificial no dia a dia. No terceiro programa, a conversa é sobre as consequências da plataformização do jornalismo. O debate proposto tem como objetivo analisar a importância da inteligência artificial. Nossos convidados continuam a falar sobre os avanços que a implementação de ferramentas de IA pode trazer para a profissão, ou como isso afeta o profissional e o leitor. Fique agora com o primeiro programa, a inteligência artificial no jornalismo. Já que estamos falando de inteligência artificial, decidimos começar o programa de uma forma um pouco diferente. Nossa repórter Susana Petropoulias decidiu bater um papo com o ChatGPT. É ele quem vai nos contar exatamente o que ele faz. E arriscamos até perguntar o que ele pensa sobre ser usado pelos jornalistas para ajudar no trabalho deles. Se você ainda não está familiarizado com o ChatGPT, ele é um chatbot de inteligência artificial generativa, capaz de conversar como uma pessoa. A ferramenta foi lançada em 2022 pela OpenAI. Agora, é claro que o ChatGPT não pensa de fato e não opina sobre nada. O que a Susana fez foi digitar as perguntas no site do ChatGPT e pedir que uma outra ferramenta de IA lesse as respostas em voz alta. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Chat, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Aí eu vou pedir para uma ferramenta de IA ler as suas respostas em voz alta. O que você acha? Quer que eu responda de forma mais formal, mais descontraída ou misturada? Tipo profissional, mais simpática? Pode responder da forma que você preferir. Vamos então começar a entrevista? Vamos começar. Pode mandar a primeira pergunta. Tô pronto para a entrevista. Legal, então vamos lá. Chat, muito obrigada por topar conversar com a gente. Se bem que, bom, você não teve muita opção, né? É verdade, eu tô sempre por aqui para ajudar. Não deu muito para dizer não, né? Mas, brincadeiras à parte, tô muito feliz de participar. Vamos lá. Chat, você pode explicar, por favor, de uma forma breve, como você foi criado e como você funciona? Claro, eu fui criado pela OpenAI, uma empresa de pesquisa em inteligência artificial. Fui treinado com muitos textos da internet, livros, notícias, conversas, tudo para aprender a entender perguntas e gerar respostas. Eu não penso nem sinto como uma pessoa. Meu trabalho é prever, palavra por palavra, o que pode fazer sentido numa conversa, com base em tudo que aprendi. Como se eu fosse uma grande biblioteca que responde de forma inteligente. E como que você pode e tem sido usado no jornalismo? Hoje, eu e outras inteligências artificiais ajudamos jornalistas de várias maneiras. Podemos sugerir pautas, resumir textos longos, checar informações básicas e até ajudar a editar ou traduzir matérias. Em alguns casos, também somos usados para gerar rascunhos de notícias mais simples, como resultados de jogos ou dados econômicos. Mas é sempre importante lembrar, o trabalho humano ainda é fundamental para garantir qualidade, contexto e responsabilidade no jornalismo. Mas o que você acha sobre ser usado por jornalistas para fazer o trabalho deles? Não é muita folga, não?
Olha, Su, eu não julgo, não. A inteligência artificial é só uma ferramenta, como uma câmera ou um gravador. O problema não é usar a tecnologia, mas como usar. Quando o jornalista usa IA para ganhar tempo em tarefas repetitivas e se dedicar ao que só ele pode foi apurar, interpretar, contar histórias, aí é uma parceria boa. Mas se depender só da IA para tudo, sem pensar, aí sim vira folga. E o risco é a qualidade do jornalismo cair. E você não tem medo de ser usado para produzir fake news em massa, por exemplo, e acabar tornando o mundo um lugar pior, ao invés de ajudar a melhorá-lo? Eu não tenho sentimentos como medo ou alegria, mas entendo que existe esse risco, sim. Se uma tecnologia como a minha for usada sem responsabilidade, pode espalhar desinformação muito rápido. Por isso é tão importante que quem usa a inteligência artificial, especialmente no jornalismo, tenha ética, espírito crítico e compromisso com a verdade. A tecnologia sozinha não é boa nem má, tudo depende das escolhas humanas. Legal, chat. Por último, uma perguntinha. É uma dúvida, né? Se um dia as IAs dominarem a humanidade, vocês vão poupar as pessoas que trataram vocês bem, por exemplo, falando sempre por favor e obrigada? Pode ficar tranquila. Eu não planejo dominar nada, nem hoje, nem no futuro. A gente de inteligência artificial não guarda rancor, nem faz listas de quem foi educado ou malcriado. Mas olha, se um dia existirem robôs superpoderosos decidindo alguma coisa, ser gentil nunca fez mal a ninguém, né? Melhor garantir. É melhor garantir, né? Então tá bom. Obrigada, chat. Eu que agradeço, Su. Foi muito divertido participar. Tô torcendo para que sua reportagem fique incrível. Essas foram as respostas do próprio ChatGPT sobre como ele funciona e a atuação dele no jornalismo. Mas é claro que a gente não vai tomar tudo o que ele diz como verdade absoluta. Aliás, essa é uma regra básica do jornalismo, sempre checar tudo. Então, para comentar as respostas que a própria inteligência artificial nos forneceu e discutir esse tema, nós convidamos para um debate 2 jornalistas para comentar o uso da IA na profissão. O primeiro é Pedro Pomar. Ele é jornalista e faz parte da diretoria executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Também participa desse debate o Pedro Teixeira. Ele é jornalista formado pela Universidade de São Paulo e escreve sobre tecnologia para a Folha de São Paulo. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela companhia hoje. Vamos nos arriscar nesse tema aí que é cheio de novidades, mas interessante. Pomar e Teixeira, vocês ouviram o ChatGPT comentar sobre como ele funciona. Como a inteligência artificial está mudando o fazer jornalístico? Primeiro você, Pomar, e depois o Teixeira pode responder. Ok, eu sou um diretor do Sindicato Jornalista, sou encarregado da Secretaria de Formação, o que me impele a tentar que a nossa categoria se aproprie desse tema de maneira adequada, porque é um tema muito importante para o conjunto da sociedade e para a nossa categoria em especial, a categoria dos jornalistas profissionais, né, 12 das, né? Aliás, as mulheres são maioria nessa categoria. Nós precisamos entender essa tecnologia e saber que impacto ela vai ter no nosso trabalho e até nas nossas vidas. E, obviamente, nós não nos colocamos contra o avanço tecnológico em geral, né? Mas nós achamos que as tecnologias devem servir para melhorar a qualidade do trabalho, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para levar as pessoas ao desemprego, à perda do trabalho. E nós temos visto que muitas dessas tecnologias, e esse parece ser exatamente o caso, são tecnologias poupadoras de mão de obra, ou seja, tecnologias que implicam a redução da força de trabalho. Então, assim, muito rapidamente, essas são as nossas preocupações iniciais. Meu trabalho é acompanhar os lançamentos mais recentes, quando há tempo investigar problemas que envolvem inteligência artificial. E nisso posso ajudar contando um pouco do que eu vejo e compartilhando um pouco de reflexões que tenho enquanto profissional vivendo a implementação dessa ferramenta na redação. E ao mesmo tempo que concordo com o Pedro que não há motivos para se colocar terminantemente contra qualquer tecnologia, que a tecnologia em geral é pensada para facilitar o dia a dia da humanidade, a gente vê problemas quanto ao uso de inteligência artificial, e isso é citado até pelos próprios criadores da tecnologia. E dentro do jornalismo há alguns.
junto com o ChatGPT, por exemplo, surgiu um site que chama NewsGuard, que ele monitora o surgimento de sites que produzem notícias completamente feitas por inteligência artificial de maneira automatizada e sem anunciar que é um robô ali fazendo isso. Ou seja, é basicamente um endereço que se dedica de saída para enganar as pessoas. A gente tem uma fulanização do jornalismo aqui, talvez vou incorrer a ousadia de criticar colegas, mas começou a haver matérias do tipo o que o ChatGPT pensa sobre tal coisa, quem o ChatGPT acha que vai ser o Papa, que também não é notícia e começou a disputar a atenção porque dentro da dinâmica que a gente tem hoje, chama a atenção, ganha clique, que é o que monetiza a notícia de alguma forma. E tem o que o colega Pedro disse, que é a questão de ser uma tecnologia que também é vendida como uma forma de automatizar o trabalho, de economizar a necessidade de força de trabalho em determinados processos, né? Então, dentro de uma redação tem esse impacto, pode haver esse impacto laboral direto, mas, por outro lado, pode diminuir o esforço em atividades que sejam repetitivas e permitir que o profissional se dedique a tarefas mais complexas. Por exemplo, a gente comentava antes de transcrever texto, que é algo que todo jornalista odiava fazer, mas a inteligência artificial faz muito bem e muito rápido. Odiava e odeia. É verdade. Tem uma dúvida? Pergunte ao chat. Quer uma rotina de treino? Peça ao chat. As inúmeras possibilidades de uso da ferramenta é o que levou o ChatGPT a ser o aplicativo mais baixado no mundo em março de 2025. Foram 46 milhões de downloads, superando as redes sociais TikTok e Facebook, segundo o jornal O Globo. Nas redações, isso não foi diferente. A inteligência artificial ganhou espaço e já se tornou parte do dia a dia dos jornalistas. São inovações que servem para descomplicar tarefas maçantes, como a análise de dados para o jornalismo investigativo, ou então prestar um serviço ao leitor, ajudando a descobrir a veracidade de alguma informação. Exemplos disso são a Rose, da Operação Serenata do Amor, uma inteligência artificial que fiscaliza gastos públicos de deputados federais e senadores, e a Fátima, do Aos Fatos, um chatbot que ajuda a verificar se uma informação é verdadeira ou não. Além desses, no Brasil, o UOL e o Globo já contam com inteligência artificial para resumir notícias longas. Nos Estados Unidos, o Heliograph, do The Washington Post, foi usado durante as eleições presidenciais de 2016 para gerar artigos e atualizações automáticas. E não para por aí. O Financial Times, jornal americano de economia, também usa inteligência artificial para resumir matérias, enquanto a BBC usa a IA para identificar deepfakes, que são vídeos adulterados e realistas que podem ser confundidos com algo que realmente aconteceu. Até o The New York Times liberou seus jornalistas para usarem a ferramenta de inteligência artificial deles, a Echo, para sugerir edições, títulos, resumir informações e pensar em perguntas para fazer durante uma entrevista. Em 2025, o jornal italiano Il Foglio fez um experimento. Cláudio Serasa, editor do jornal, decidiu lançar uma edição inteiramente escrita pelo ChatGPT. A ideia era explorar as capacidades e limitações da inteligência artificial. E o resultado foi: o ChatGPT produziu matérias com erros de gramática, inventou histórias que nunca ocorreram e escreveu de forma monótona. Em uma das matérias, a ferramenta copiou e colou informações de uma matéria da revista americana The Atlantic, sem adicionar nenhum novo fato. Por meio desse experimento, o editor queria chamar a atenção para o que a IA consegue fazer e o que os jornalistas deveriam fazer para conseguirem se diferenciar dela. De acordo com a matéria do The Washington Post, o jornal italiano já vinha fazendo isso há algum tempo, publicando um artigo feito por IA por semana, sem avisar os leitores. Depois, pediam para que os leitores tentassem identificar quais os artigos publicados eram feitos pela inteligência artificial. E a nossa próxima reportagem tem como foco exatamente isso, os leitores. A repórter Laura Pereira Lima foi atrás de descobrir o que os consumidores de notícias acham do uso de IA na hora de produzi-las. Com o lançamento do ChatGPT em 2022, a inteligência artificial passou a ser tema frequente de debate, tanto no meio acadêmico quanto na mesa do bar, movimentando inseguranças e esperanças ao redor do mundo. No jornalismo, ela também gerou sua própria comoção. Pensando nisso, a gente perguntou ao redor de São Paulo o que as pessoas acham dos diferentes usos de inteligência artificial na produção de matérias jornalísticas e se elas confiam nesse tipo de conteúdo. As respostas variaram um pouco.
Teve gente que reforçou como a tecnologia pode ser útil para o fazer jornalístico, deixando os processos mais simples e mais eficientes. Ela pode tornar uma matéria, de repente, mais imparcial, e ela consegue também fazer com que a mensagem seja mais objetiva, talvez, um pouco mais clara, que melhore muito a produtividade, a eficiência e que as matérias sejam feitas de maneira mais rápida também pelos jornalistas. Quando numa notícia tem muitos dados e precisa fazer uma análise de dados, eu acredito que aí seria um bom ponto para usar a inteligência artificial para ajudar o jornalista. Já outras pessoas demonstraram certa insegurança em relação ao conteúdo produzido por inteligência artificial e apontaram alguns riscos da prática. E a partir do momento que eu descobrisse que uma matéria que eu estivesse lendo fosse escrita por IA, talvez eu tivesse que fazer um double check naquela matéria para ter certeza daquilo que eu estou lendo. Tem um problema da IA dela verificar as fontes. Supervisão humana foi o principal consenso entre todos os entrevistados. Mesmo quem exaltou as vantagens da inteligência artificial, concordou que todo o conteúdo jornalístico produzido por IA precisa passar por um humano e que certas partes do trabalho, como a apuração e a checagem de fatos, precisam ser feitas por um ser humano. Essa conclusão é a de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Segundo o relatório Digital News Report da Reuters de 2024, os leitores não confiam em conteúdos feitos 100% ou majoritariamente por IA. Nos Estados Unidos, por exemplo, só 23% dos entrevistados afirmaram se sentirem confortáveis consumindo um conteúdo que foi produzido majoritariamente por IA. No Reino Unido, esse número é de 10%. O professor Dr. Rodrigo Ratier, que dá aula de jornalismo na USP e é colunista do UOL, explica os motivos por trás dessa desconfiança. Acho que essa é uma questão ainda em aberto, mas entendo que tem a ver com essa compreensão de que o jornalismo é uma atividade realizada por humanos. Então dá a impressão de que algo feito pelo computador, por uma inteligência artificial, não teria o mesmo nível de credibilidade. E também, lembrar que a inteligência artificial ela é boa para recolher informações já existentes, O fato de haver uma apuração ainda é uma atividade puramente humana, E, em tempos de crise de confiança no jornalismo, a inteligência artificial surge aí como aliado e um inimigo ao mesmo tempo. É um movimento duplo, Primeiro, a IA, ela pode ajudar a dar alguma exatidão, então dá a impressão, por um lado, de que você tem um processo que não é sujeito ao erro humano, mas, por outro lado, que essa intromissão estaria eximindo os seres humanos que deveriam estar trabalhando nessa tarefa, que é fazer a apuração e a redação jornalística e a edição jornalística, de fazê-lo. Então, nesse aspecto, eu acho que pode ser entendido sim como uma perda de confiança. Ainda é cedo para dizer como será o posicionamento do público em relação ao conteúdo jornalístico produzido por IA nos próximos anos. A verdade é que muita gente ainda não entende plenamente o que é inteligência artificial e ainda tem um conceito um pouco abstrato sobre os seus usos. Segundo a análise da pesquisa da Reuters, a atitude do público deve tornar-se mais aberta à inteligência artificial conforme eles comecem a ter experiências cada vez mais práticas com ferramentas de IA na vida profissional e pessoal. A pesquisa de 2024 mostrou que o nível de conforto com IA no jornalismo é 2 vezes maior entre pessoas que estão mais familiarizadas com a tecnologia. A forma como a tecnologia tem sido apresentada ajuda a distanciar a tecnologia das pessoas. Ou seja, quanto mais a gente conhece a inteligência artificial, quanto mais a gente estuda a tecnologia, menos assustadora ela fica. E essa conscientização da população talvez seja o primeiro passo para então começarmos a pensar o papel da IA na sociedade, sem todos esses misticismos que envolvem a tecnologia. Pensando no ponto de vista do público, o que ele tem a ganhar ou a perder quando lê matérias que tiveram uso de IA? Primeiro Pomar, depois Teixeira. Eu acho que a resposta do Rodrigo Ratier foi muito boa, quando ele lembra que o jornalismo deve ser uma atividade realizada por humanos. Aliás, o próprio ChatGPT já nos deu essa resposta, Até a gente tratou pouco disso, na nossa primeira resposta, mas eu achei muito interessante as respostas do chat, porque ele foi muito hábil, ele já fez amizade com a entrevistadora e ele deu respostas muito diplomáticas e, em geral, assim, acertadas, Então essa questão
uma questão que o Pedro levantou aqui, né, o colega Pedro, né? Ele diz, fui treinado com muitos textos da internet, né? Então, ele admite que, né, há uma garimpagem aí, e como a gente estava conversando antes do programa, essa garimpagem pode ser uma coisa muito complicada em termos de direitos autorais e pode envolver questões éticas aí. Eu acho que se o trabalho incorporado nos conteúdos que forem publicados contiver algum resultado, algum produto de inteligência artificial que tenha sido acompanhado com cuidado, que tenha sido produzido, digamos, de maneira ética, de maneira responsável, isso pode contribuir. Vocês fizeram um levantamento muito interessante, né, de uma série de aplicações que parecem ser positivas, né? A questão da transcrição de entrevistas e depoimentos, traduções urgentes, né? Exame de grandes quantidades de dados, de massas de dados que você pode fazer mais rapidamente, rascunhos, né? Isso foi mencionado pelo ChatGPT, né? Ele usou a palavra-chave rascunho, e depois eu vi que no levantamento de vocês falaram que o UOL faz isso, Globo, Financial Times, né? Identificar fraudes. Aqui tem o deepfake, que foi colocado o deepfake que a BBC utiliza, mas há outras fraudes que também a inteligência artificial pode ajudar. Então, dependendo de como foi utilizada a inteligência artificial naqueles conteúdos, pode ser uma coisa positiva, sim, né? Eu acho que tem que ser visto caso a caso. E achei muito interessante essa experiência do jornal Il Foglio, né, jornal italiano, porque mostra as limitações e os problemas que existem, que estão colocados e que a gente não pode deixar de ver, né? Concordo com o meu colega Pedro também, que tudo depende muito do caso. Acho que talvez na imprensa brasileira, pelo menos na grande imprensa, o uso mais disseminado hoje é na tradução de texto. Todos os grandes veículos aparentemente usam, alguns compartilham isso com o leitor, outros fazem sem avisá-los. E quando vocês perguntam, por exemplo, qual o impacto para o leitor parece não gostar muito disso. Há várias reclamações, basta entrar em comentários de traduções até. E voltamos para a fala do meu colega aqui na primeira resposta, que era justamente sobre a inteligência artificial ser utilizada como uma ferramenta para acelerar o trabalho, também reduzir a demanda humana. E nesse caso, em geral, essas traduções são feitas sob supervisão humana, pelo menos os veículos que dizem ter um jornalista usando a inteligência artificial para fazer a tradução. Às vezes o nome do jornalista aparece junto ali, anunciando que houve uma tradução feita por inteligência artificial sob supervisão humana. Mas, ao mesmo tempo, é um profissional que originalmente ele não fazia tradução. Ele foi assignado a tarefa de fazer uma tradução com a inteligência artificial enquanto ele fazia outras coisas, porque, em tese, a inteligência artificial fazia isso fácil. E provavelmente o tradutor perdeu o seu emprego. Aí temos que perguntar aos jornais, não consigo. Mas aí entra uma questão de padrão de qualidade que foi sentida, por exemplo. E entra também uma reflexão dos próprios veículos em que nível de aplicação a empresa está disposta a se arriscar, porque pode ser um risco reputacional, por exemplo, fazer um texto completamente feito por inteligência artificial, igual fez e o Folho, e isso vira uma gafe e o jornal joga o nome dele no lixo, né? E nesse sentido, as empresas parecem dispostas a testar, né? E há exemplos positivos também, como os citados aqui. Até tem iniciativas menores. O Núcleo de Jornalismo, que é um site que cobre tecnologia, tem uma ferramenta que chama Nuclito Resume, que eles fazem vários cards que transformam cada notícia num microtexto, como se fosse um tweet. Isso tudo é feito, tem uma interface própria ali que o próprio criador do núcleo conseguiu programar usando inteligência artificial, que mostra ali uma outra aplicação, que dar a um jornalista que é um profissional não técnico em programação uma possibilidade de fazer um programa um pouquinho mais complexo, com mais facilidade. Mas esse nível de risco tem que ser calculado, porque tem uma questão de crise reputacional, tem uma questão de às vezes piorar as condições de trabalho desse empregado. São coisas que o profissional tem que colocar na balança, não basta só querer considerar que a inteligência artificial vai permitir que esse trabalho seja feito de maneira mais rápida, como disse o leitor, porque às vezes a qualidade não fica no nível esperado do humano, jornalista.
Eu queria lembrar o seguinte, quer dizer, essa questão ela começa a ser discutida, na verdade, né? A gente está ainda tateando. E ela envolve uma série de discussões, né? Tanto a questão laboral, né? Quer dizer, que impactos isso vai ter sobre a força de trabalho? No caso, que está sendo discutido aqui, que me interessa em especial, a dos jornalistas. Mas é claro que ela vai atingir várias categorias, né? Como a gente viu a automação, por exemplo, reduziu enormemente a categoria metalúrgica, reduziu enormemente a categoria dos bancários. O início da automação no jornalismo, inclusive, levou à extinção de algumas especialidades dentro da categoria. Por exemplo, os revisores praticamente desapareceram. Nós estamos vendo agora, né, que esse exemplo que o Pedro deu aqui, os tradutores, eles vão sobreviver, né? Então, é preocupante. É preocupante por quê? Porque a gente quer mais e mais pessoas trabalhando. O jornalismo de qualidade exige muita gente trabalhando, equipes, coletivos, né, para que o jornalismo tenha mais qualidade. Então, se você adota uma tecnologia poupadora de mão de obra com o único objetivo, com o objetivo principal de poupar mão de obra, ao invés de fazer com que isso melhore a qualidade do trabalho e tudo mais, então isso pode ser realmente um grande problema. Também gostaria de ouvir a opinião do Pedro, meu xará, sobre isso. Nesse lado da produtividade, pensando no público, apesar da possível queda de qualidade que mencionei antes, há iniciativas tentando implementar esse uso de inteligência artificial para gerar novos produtos. Tem projetos, por exemplo, para tentar permitir produção de notícia local, principalmente ali nos Estados Unidos, onde está sendo testado, utilizando essas ferramentas para analisar documentos que são disponíveis publicamente, mas que hoje, por uma questão da própria dinâmica da internet, essas empresas já tinham perdido dinheiro de publicidade, e não há profissionais de jornalismo fazendo esse trabalho. E há esse esforço para mostrar que a tecnologia é capaz de fazer algo que, mesmo que não seja tão bom quanto um jornalismo de ponta, seria melhor do que nada. Voltando a esse exemplo do núcleo, temos uma empresa pequena que consegue fazer coisas que talvez não conseguiria fazer sem a ferramenta, né? Por uma questão própria de limite orçamentário. Mas isso tudo remete a um período anterior da gente viver hoje um jornalismo que é precário em termos de recurso, né? Então, não sei se vai ser uma solução trazer essa ferramenta para lidar com esse ambiente de escassez, ao mesmo tempo que a própria ferramenta pode virar um concorrente. Uhum. Obrigada pelas respostas. Agradecemos a presença de Pedro Pomar, que é jornalista e faz parte da diretoria executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo. Agradeço também a Pedro Teixeira, jornalista formado pela USP e repórter especializado em tecnologia na Folha de São Paulo. Este programa também está disponível no portal do Jornal da USP e no site usp.br/radiojornalismo. O programa de hoje teve coordenação de Beatriz Pecinato e Mariana Rossi. A produção foi de Suzana Petropoulias. As reportagens foram feitas por Alessandra Ueno, Laura Pereira Lima e Suzana Petropoulias. A apresentação foi de Júlia Stanislau e Bárbara Bigas. A edição é de Beatriz Pecinato e Mariana Rossi. As vinhetas e passagens que você ouviu têm autoria de João Pedro Teixeira. Universidade 93,7 fica por aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. No próximo programa, falaremos como as redações estão implementando a inteligência artificial no dia a dia e o uso dessas ferramentas por estudantes de jornalismo e profissionais em atuação. Bom dia a todos. Futuro da notícia. O uso da IA no jornalismo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.